Olá pessoal, nossa aula de história hoje, ela se encontra na página 45, Patrimônio Histórico. Vocês até já fizeram uma atividade, né? Lembra que eu postei lá no grupo, tá? Então vocês já estão bem afiados. A gente vai só mesmo dar uma pincelada legal, tá bom? E bola pra frente, como eu disse na sala de aula, né? Que atrás vem gente, vamos lá. Patrimônio histórico é muito importante para a história, né? Pode ser importante também para uma pessoa ou para um grupo de pessoas, né? Porque podemos dizer que ele é uma espécie de herança, né? Que foi deixada para nós. Pode ser coisas que nós podemos tocar, né? Como um prédio antigo, um documento antigo, uma foto. Coisas que nós ouvimos, como canções antigas, músicas, né? Isso tudo é patrimônio, tá bom? E é muito importante, porque ele realmente constrói e conta a história, né? E fica lá pra gente saber como ela era. Dentro disso, pessoal, tem alguns tipos de patrimônio. São os materiais e os imateriais, né? Os materiais, como eu já citei, são objetos físicos que nós podemos tocar, podemos saber que ali era daquela forma, né? É daquela forma que ainda existe, bem, digamos assim, bem guardadinho, bem feito. Um exemplo aqui em Floriano, nós temos o patrimônio histórico, que é o Teatro Cultural Maria Bonita, tá bom? Ele conta ali muitas histórias da cidade. Dentro dele tem muito material importante da história da cidade de Floriano, né? E também pode ser, pessoal, fotos, né, utensílios domésticos pelos povos antigos, talheres, né, máquina fotográfica antiga. Antigamente, hoje, a gente tira uma foto, fica no celular gravada, uma benção, né? Quiser revelar, vou lá, levo o pendrive ou passo por contato, ele vai lá e imprime. Antigamente, não. Tinha que ser uma máquina fotográfica que a gente, né, apertava ela. Aí tinha uma que a gente chama de rolinho de filme, né, que ia revelar um por um, tá? Então são coisas que contam como foi a evolução da tecnologia também, como nós chegamos aqui, tá? São os patrimônios materiais, obras arquitetônicas, né, e etc. E aí, quando uma coisa é muito importante para contar a história do mundo, contar a história daquela cidade, contar a história daquele país ou daquele estado, tem uma coisa chamada de tombamento. Que é isso, professora? Caiu? Não. Tombamento, pessoal, é o reconhecimento do valor histórico daquela obra, né? Aqui, no nosso país, nós temos alguns lugares que são tombados, né? Porque tem um valor muito grande para a história, tá bom? Cultural, né? Conta a história do nosso país. Os patrimônios imateriais. Os patrimônios imateriais, como eu citei, são aquelas que nós diz respeito à forma de conhecimentos. Por exemplo, capoeira, né? As próprias canções da capoeira, né? As lendas que nós temos, tá bom? Tudo isso são patrimônios imateriais, tá? Muito importante também, né? E aí o patrimônio histórico nacional, como eu falei, quando ele conta a história do país. Por exemplo, nós temos a Igreja de São Francisco, no livro de vocês, na página 46, tem uma fotinha, tá? Igreja de São Francisco de Assis, de Belo Horizonte, Minas Gerais. É um patrimônio histórico nacional, né? Ela conta a história não só da questão de Minas Gerais, como também a questão religiosa de todo o país, tá bom? Patrimônio histórico nacional, né? Guarda a memória de uma nação, muito importante, tá? Nós temos também o patrimônio histórico universal, do mundo, do universo, né? Esse patrimônio são considerados importantes para todo mundo, né? Nós temos, por exemplo, a muralha da China, que é enorme, que ela pode ser vista inclusive do espaço, né? De tão grande que ela é. Como isso é importante para o mundo, né? A gente poder pesquisar sobre ela e ver como ela foi construída há muito tempo atrás, né? E como ela ainda é imponente hoje, tá bom? Aqui no livro de vocês, se vocês pudessem acompanhar na página 47, tem alguns exemplos de patrimônio. Centro Histórico de São Luís, no Maranhão, que
no Brasil, né? Onde onde Pedro Álvares Cabral chegou aqui no Brasil, que é chamada de Costa do Descobrimento lá na Bahia, né? Temos uma cidade chamada Diamantina, em Minas Gerais, também, tá? Nós temos várias coisas importantes, né? Que vai, com certeza, contar a história do nosso país, como ele foi colonizado, como foi o seu processo de crescimento, né? Tipo de arquitetura, por exemplo, em São Luís, nós sabemos que a cidade recebeu esse nome porque ela foi colonizada por franceses que colocaram o nome São Luís em homenagem, né, ao rei na época, que era Luís, né? Então, tudo isso, pessoal, faz parte do patrimônio. Tá? São coisas importantes para a nossa vida. E vocês também têm o patrimônio de vocês. Tenho certeza, vocês têm fotos antigas, né, de quando eram bebês, objetos que vocês vão guardar para contar a história futuras de vocês, tá bom?